E vamos de questãozinha da UERJ 2019, número 9, questãozinha boa, questãozinha muito atual e questãozinha que trata de alguns pontos em 2019 que são problemas hoje, lá na Europa. Interessante, questão interessante. Quando ele fala do espaço Schengen, ele está falando de um espaço de construção, da formação da União Europeia, né? E aí ele fala que essa história começa em 85, a gente tem que pensar que hoje esse espaço Schengen está em crise. Por que ele está em crise, Anderson? Porque você tem, ao longo dos anos, né, crises imigratórias de povos que foram colonizados pelos europeus que estão que estão indo para a Europa. A ideia é voltando para a Europa, porque o que acontece? Tem uma brincadeira que é que os europeus foram para a África e os ecos dessa ocupação imperialista na África está retornando agora. Nos últimos anos você vê esse retorno, esse movimento de retorno, esse movimento de imigrantes querendo entrar na Europa, porque afinal, obviamente, eles alegam que, vocês colonizaram, agora eu quero as oportunidades. Então, locais marcados por guerras civis, locais marcados por conflitos, locais marcados por miséria, e a galera quer as melhores oportunidades. Onde é que está? Na Europa. E aí vai esse fluxo de pessoas para a Europa, e isso, obviamente, gera movimentos sociais pesados na Europa, né? Movimentos nacionalistas, movimentos xenófobos. A xenofobia está crescendo muito, então já estou dando algumas respostas. É muito importante pensar os impactos negativos. O espaço Schengen, quando você cria um espaço comum, um espaço de circulação, ele vai favorecer, obviamente, uma circulação de moeda, de produtos, uma moeda comum, um turismo fácil, as pessoas transitando. Então você tem elementos ali. Tem o ônus, que é pessoas entrando na Europa, e aí quando entra na Europa vai para vários locais, tem vários acessos, imigrantes, crise migratória, alguns locais da Europa que vão ter mais ofertas de trabalho que outros, gerando desemprego, e você tem um bônus de facilitação do comércio, uma defesa mútua, né? Você tem uma Europa como se fosse um país continente, dá para brincar assim até. Então, beleza, aí vamos lá. Esta história começou em 85, quando 5 Estados-membros da União Europeia decidiram suprimir os controles nas suas fronteiras internas. Assim nasceu o espaço Schengen, ou Schengen, num continente onde anteriormente as nações derramavam sangue para defender seus territórios. Hoje as fronteiras só existem nos mapas. Todos os anos, os europeus fazem mais de 1,25 mil milhões de viagens dentro do espaço Schengen. Uma Europa sem fronteiras internas representa igualmente enormes benefícios, bônus, o que demonstra o quanto a concretização de Schengen é tangível, popular e bem-sucedida, assim como sua importância para a vida cotidiana e para as sociedades europeias. Suprimir as fronteiras, garantir a segurança e criar um clima de confiança demorou muitos anos após 2 guerras mundiais. A criação do espaço Schengen é um dos maiores feitos da União Europeia e é irreversível. Será? Atualmente, a livre circulação torna a Europa mais pequena e contribui para a sua união. Por que eu falei o será para o irreversível? Porque você vai vendo um crescimento de movimentos nacionalistas que vão incomodando. Você está tendo, estava vendo aí, estou gravando em 2024, o crescimento no ano 2024, partido de extrema-direita, se não me engano, a AfP ou a AfD, não me lembro agora, na Alemanha. Então, um partido de extrema-direita que exalta aquele legado de extrema-direita pesado sendo colocado em destaque. Então, é complicado. A gente está vivendo um momento muito tenso da história. A gente está vivendo uma década de 20 que está querendo repetir os anos 20 do século 20. Falei 23 vezes. Mas é muito importante. Década de 20 do século 21, querendo repetir os anos 20 do século 20, marcado por crise do modelo liberal, marcado por uma crise de representatividade, ascensão de projetos totalitários, direita e esquerda. Dá pra gente falar exatamente disso, direita e esquerda, nesse sentido, porque afinal, a década de 20 foi marcada por isso nos anos 20 lá do século 20. Então é muito complexo a gente ver isso crescer mais uma vez. Introdução importante, introdução significativa, vamos lá.
Criado em 85, agregando novos países, o espaço Schengen representa a concretização de ideais de integração e consolidação da União Europeia, como mencionado no texto. Cite 2 benefícios que o espaço Schengen trouxe para a economia desse bloco. Já falei. Moeda única, dinamização comercial, você tem trânsito de pessoas facilitado, então facilita turismo, facilita investimento, facilita a circulação de mão de obra. Estou precisando de pintor na Inglaterra, sou da Polônia. Quando a Inglaterra, Reino Unido, fazia parte, era fácil. E aí, segunda parte, cite, aponte ainda um acontecimento na atualidade que ameaça a preservação desse espaço. Em 2019, se não me engano, estava no processo do Brexit. E esse processo se concluiu, esse processo se realizou. Então, você tem uma ameaça que se concretizou. Lá naquela época, o Brexit era uma ameaça. Agora não mais, porque se concretizou. Posso falar do Brexit, posso falar da crise migratória, posso falar de projetos nacionalistas, de ascensão da xenofobia, de crescimento da xenofobia. Então, é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito voltada para a geografia também, uma pergunta muito voltada para a atualidade. Beleza? Daqui a pouquinho a gente faz a questão 10 para fechar essa prova e tampar aí essa realidade dessas questões. Valeu? Até a próxima.